Eu, TG Renato Benevenuto, governador do Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, agradeço o trabalho para o 120º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones com o tema Lions através da literatura, das obras impressas às mídias digitais. Um tema importante para o trabalho de marketing e de preservação da memória dos Lions Clubes. Certamente, essas informações ajudarão a vocês nesse trabalho de preservação da memória e de marketing do Lions. Boa tarde. Invocação a Deus. Senhor, nós nos agradecemos por estar aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir melhor os nossos semelhantes. Dai-nos a humildade, a tolerância, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos a bondade, a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei a nossa família leonística, a quem trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e o servir desinteressado. Velai, Senhor, pelo destino do Brasil e bendizei nosso trabalho. Assim seja. O Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos dá as boas-vindas a todos os participantes desse nosso encontro, que é o 120º ciclo. O Instituto vem realizando ao longo desses últimos anos sempre encontros virtuais, inicialmente presenciais e hoje virtuais, que permitem, como o próprio nome diz, estudos sobre temas relevantes do Lions. O Distrito LC1, berço do leonismo do Brasil, é a entidade que congrega o Instituto de Liderança e o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. E nós temos o prazer de hoje ter esse evento que vai falar sobre um tema bastante importante da evolução tecnológica e os reflexos que acontecem em todas as áreas. Lions através da literatura, das obras impressas às mídias digitais. Esse é o tema central. Nós queremos agradecer inicialmente ao governador Renato Benevenuto, que fez a abertura e fará o encerramento, mas nós queremos realmente também agradecer à companheira Vera Knop pela invocação a Deus e discorrer um pouquinho sobre como será essa apresentação desse último ciclo de estudos de 2024. Teremos a possibilidade de ouvir alguns companheiros que são envolvidos na área da literatura leonística para falar sobre temas que são temas de destaque ao longo dessa trajetória de materiais impressos e hoje caminhando para materiais virtuais. Nós teremos o prazer de, logo de início, ter a companheira Selma Aragão. Selma Aragão, ela é do Lions Rio de Janeiro, Copacabana, e pertence ao nosso movimento já há muitos anos, foi governadora do distrito e outros cargos que sempre tem exercido, inclusive na área de Novas Vozes, e que tem realmente sido autora de diversos livros. Nós temos aí um conjunto razoavelmente grande de obras publicadas que servem como referência. Teremos também, na sequência, a participação da nossa companheira Cláudia Rodrigues. Cláudia Rodrigues pertence ao Lions Clube São Paulo Elos. Cláudia é filha de Aura Rodrigues. Quem não conhece do Lions, Aura Rodrigues deixou um grande legado com o Leão Sabido e outras obras que ele publicou também ao longo de sua vida. E Cláudia dá sequência exatamente e vai destacar o trabalho realizado dentro da literatura leonística. Também teremos o prazer de ter Zander Campos Júnior. Zander é do Lions Clube Goiânia Marista, filho do companheiro diretor internacional, Zander, que tem realmente um trabalho muito grande. O Zander tem várias publicações, mas o Zander Júnior vai destacar principalmente a coordenação editorial que ele fez sobre o livro dos 70 anos do Lions no Brasil. Foi uma obra de referência com 70 artigos sobre temas extremamente amplos, mas ele deixa
essa participação também, a sua contribuição sobre como foi a trajetória, como tem sido a trajetória das edições de publicações leonísticas. Teremos também dois companheiros de Minas Gerais que vão estar conosco, o companheiro Moisés Mota da Silva, do Laje Clube Belo Horizonte Mangabeiras, que estará no mesmo painel com Edith Boelli Nassif, do Laje Clube Vespasiano. Eles vão falar sobre um trabalho interessante que é sobre, ambos são acadêmicos, na Academia Mineira de Leonismo. Eles vão falar sobre o projeto de antologia que está sendo construído, entre outros temas relevantes. Teremos no outro bloco 3 companheiras, todas do Rio de Janeiro, que é a companheira Silvia Nunes, Maria de Fátima Soares e Sandra Simões, respectivamente, do Laje Taquara, Princesa do Leme e Caxambi. E elas vão falar sobre um trabalho que tem sido realizado já uma sequência sobre os leões poéticos. São livros de poesias sobre laios que têm sido escritos por companheiros do nosso movimento, e é um trabalho brilhante, entre outras publicações que eles têm feito. Então, eles vão destacar esse trabalho da literatura nesse ponto. E para fechar o nosso ciclo, nós vamos ter a companheira Aurora Eugênia Carvalho, que é do Laje Clube Rio de Janeiro Caxambi, integra inclusive a equipe de coordenação desse projeto, e ela tem a incumbência de nos trazer informações mais sobre as publicações virtuais. Estamos dentro desse cenário procurando fazer o lançamento, inclusive, vamos fazer no dia de hoje, o lançamento de um novo projeto, que é o projeto da Biblioteca Digital de Laios. O que nós notamos é que existem muitas obras publicadas, mas todas elas, ou praticamente todas, esgotadas. E o que adianta você ter um livro na estante, se você tem no Brasil inteiro pessoas que têm interesse em conhecer, e fora do Brasil também, conhecer toda a trajetória, a história do leonismo. Então, com a evolução da tecnologia, é possível que nós possamos ter esses livros digitalizados, os livros antigos, impressos, para essa biblioteca digital, e termos o incentivo, como já está acontecendo, dos primeiros videolivros ou audiolivros, que são livros ou e-books, que são livros já digitais, eles já nascem digitais. E esse trabalho é um trabalho que de longo prazo. Naturalmente, existem vários fatores que precisam ser observados. Um deles são os direitos de reprodução, o copyright. Alguns livros têm copyright, que você não pode trazer a converter, a não ser com autorização da família ou do próprio autor. Então, você tem que observar bem esse aspecto. Então, o que nós queremos dizer é que isso faz parte de um projeto integrado com a editora Laje Liderança Editora, que também é uma editora que está em fase de desenvolvimento já. A companheira Aurora Carvalho é responsável por esse projeto e vai abrilhantar realmente trazendo essas contribuições. Então, eu vou me despedir por aqui, agradecer a participação de todos e dizer realmente que ao longo desses 120 ciclos foi possível muito estudo, muito debate e tem sido proveitoso esse trabalho. Esse ciclo encerra o ano de 2024 e esperamos novamente em 2025 estarmos juntos em outros encontros. Boa tarde a todos neste memorável ciclo. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade ao nosso PDG, companheiro João Roberto, nosso guru, em tornar possível nós dividirmos algumas considerações sobre esse importante tema, que é exatamente a importância da literatura leonística. E começo com um lema do nosso querido patrono do leonismo, o nosso PDG, companheiro Alexandre Campos da Costa e Silva, que trazia como seu lema 71-72, no seu ano leonístico, o leonismo e o compromisso. E é esse leonismo e compromisso que nós procuramos colocar aqui, trazendo no primeiro momento da nossa narrativa a oportunidade de dizer da importância deste patrono aprovado por resolução, como patrono, não é, da literatura leonística.
Eu costumo dizer que ele é realmente um patrono global do leonismo, porque é o patrono da literatura leonística, assim como foi também um dos grandes líderes na sua gestão com o nascimento do nosso FOLAU. É muito importante também verificarmos que o nosso querido PDG, companheiro Alexandre, na sua gestão, preocupou-se muito com os livros, com a literatura. Tanto é que, na Convenção de Friburgo, foi apresentada uma recomendação, à época, ainda L3, para que os livros fossem lidos a nível federal, municipal e estadual. Que fosse feita uma recomendação a todos os clubes para que entrassem em contato com as bibliotecas e pudessem divulgar, ter uma continuidade, né, de troca de ideias por meio dos livros, para que todos pudessem ter acesso. Nesse mesmo patamar, na época do nosso querido companheiro Alexandre, também nesta convenção que era distrital, realizada em Friburgo, ela nos trouxe também a oportunidade de uma recomendação para que o serviço oftalmológico fosse implementado nas escolas públicas como obrigatório e que as autoridades tomassem conhecimento desta recomendação. Nesta trajetória, também tivemos a oportunidade de ser otorgado por meio de uma moção o título a Branca Fajardo de primeira domadora, né, do leonismo brasileiro. É importante também nós frisarmos que o cenário de atuação deste emérito governador estava fervilhando para a próxima convenção, que seria em Miami, porque estava ali sendo lançada a candidatura do inesquecível companheiro, filósofo do leonismo, que eu costumo designá-lo como tal, que foi João Fernando Sobral, que estava candidato a terceiro vice-presidente internacional. Não podemos também esquecer que estávamos, 71, 72, no ano do sexcentenário da independência do Brasil. E tudo foi feito também durante a gestão de nosso querido companheiro Alexandre, PDG Alexandre, a oportunidade de divulgação do civismo, da importância dessa comemoração mais do que centenária da nossa independência do Brasil. Inclusive, com uma recomendação que as escolas públicas cantassem o hino à bandeira, né? Inclusive até nas próprias assembleias, ao final, os clubes cantariam em homenagem à primeira estrofe do hino à independência, perdão, não a bandeira, que o da bandeira já faz parte do nosso contexto leonístico, mas era uma menção à independência do Brasil. Então, foi um ano muito interessante, o ano de 70 a 71, 72, 73 já foi, inclusive, eleito na Convenção de Friburgo o nosso querido Alberto Guerchan, que depois seria o governador, veio do Lions Clube de Niterói, e também ressaltarmos a importância de que o idealizador, fundador do Lions Clube, que era do Alexandre, a que pertencia ao companheiro Alexandre, Lions Clube Rio de Janeiro Gávea, foi fundado por essas mãos, né, criativas deste grande mentor da literatura leonística. E nesta caminhada, tivemos oportunidade de conviver com o mesmo e com a querida esposa, a nossa querida PDG, Tereza Costa e Silva, e muitas lições, muitos ensinamentos, muitas motivações recebemos deste grande PDG. E uma delas foi caminhar na sua trajetória construindo, edificando literatura leonística. E hoje estamos indo, em 2025, para a 10ª edição. Estaremos fazendo, já temos 9 livros publicados sobre o leonismo, nos sentimos humildemente honrados de sermos no Distrito LC1, a PDG com o maior número de livros publicados. Isso me honra muito, gostaria muito e quero que cada um que esteja aqui nos ouvindo ultrapasse esse número de livros do qual nós publicamos.
E o primeiro livro que nós publicamos, eu quero aqui mostrar a todos, foi o chamado Livrinho Azul. Interessante que foi denominado Livrinho Azul. Esse livrinho, todos, inclusive, outorgados pela Biblioteca Nacional, o que não havia na época, os livros eram feitos anteriores a essas publicações, muitos sem que passassem pela a Biblioteca Nacional para ter o seu selo, e nós, então, inauguramos esta modalidade, que é uma modalidade estrutural, né, da literatura, e esse primeiro livrinho nós fizemos em homenagem aos ex-governadores. Cada governador, desde 1959 em diante, tinha aqui no seu livro, no nosso livrinho, o seu lema e um pouquinho da sua história. E fomos até 2009, 2010 com o companheiro Olavo. Foram todos publicados. Estamos trabalhando agora, de 2010 até agora, mais 14 anos, e devemos já no meado de 2025 termos o 11º livro, que será exatamente essa continuação do Livrinho Azul. Nós faremos o livro já a partir do companheiro Olavo, do qual estarei fazendo parte também, como ex-governadora 2012-2013, para que se resgate, para que não se perca o legado de contribuição dos ex-governadores. Junto a este livro, na segunda parte, estamos falando sobre o FOLAC, né? Fazemos aqui toda a trajetória do FOLAC, desde o surgimento das suas ideias, já na gestão de Alexandre, com o nosso idealizador Pauleto, do qual, evidente, em novas oportunidades, nós poderemos falar sobre o FOLAC. E até se aproxima agora o nosso FOLAC em Fortaleza, em janeiro, e será uma ótima oportunidade. O segundo livro publicado já foi um livro em que sentíamos a necessidade de instruções leonísticas. Então, convocamos, foi um trabalho minucioso, convocamos todos os clubes do distrito, todos os clubes participaram, todos, sem exceção. E fizemos um desenho do livro, da obra, dividindo por temas. Então, tema juventude. Cada clube escolhia o tema, ou juventude, ou alívio à fome, vamos dizer, ou visão, ou mulher, ou a mulher com emancipação feminina, ou o lado oposto, que seria a vitimização da mulher também, mostrando que o Lais podia contribuir, veio a contribuir com um programa que fazia renascer, né, o lado oposto da vitimização da mulher, que era o programa Novas Vozes. Então fizemos essas instruções leonísticas, que é usado não só no nosso distrito, mas usado em vários outros distritos. Já distribuímos, inclusive, para companheiros da América Latina, que dizem, e com muito carinho, que usam nas suas instruções. Basta dizer o tema e abre-se o livro, e nós temos o tema falado com a autoria do clube, sendo respeitado o direito autoral do clube. Um terceiro livro teve a assinatura, digamos assim, o título foi idealizado. Nós fizemos o livro e convidamos o companheiro Fernando Mota, inesquecível Fernando Mota, para nos dar o título do livro. E ele nos deu esse título tão sugestivo: Uma História de Amor dos Clubes de Laios do Distrito LC1. E esse livrinho aqui, que é o amarelinho, como chamam, ele contém as invocações a Deus, inclusive o livro é todo coreografado, é colorido o livro, e nós fizemos, de cada clube apresentou uma invocação a Deus. Fica aqui a sugestão para que se continue esse trabalho, né? E uma mensagem com uma invocação a Deus foi o que constou nesse livrinho, o tal livrinho amarelinho. Passamos depois para algo que estávamos achando muito importante. Era ter conhecimento por que e como o leonismo se enquadra no terceiro setor, como uma ONG, né? Segundo o Financial Times, a maior ONG do mundo. Então fizemos terceiro setor, a missão, né, invisível do Laios, no seu contexto, e aqui nós fazemos uma história filosófica e doutrinária de toda a experiência leonina como nascedouro nas ONGs. É um livro também que eu chamo coreografado, ele tem várias partes em que são apresentados quadros
temos tabelas, e foi um livrinho que nos deu muito orgulho. Foi lançado em várias oportunidades, também no exterior, nos FOLACs. Foi um livrinho que nos deu muito prazer falarmos sobre as organizações não governamentais, no qual o voluntariado, o leonismo, o nosso distrito faz parte. Um outro livrinho que fizemos também foi apresentado no 41º FOLAC, no nosso 43º FOLAC em Antofagasta, que fomos apresentamos em espanhol e português, que foi o Simpósio de las Mujeres, la Vitimización de la Mujer. Estávamos trabalhando no início com a Lei Maria da Penha, do qual trabalhamos há muitos anos, está aqui a nossa querida, tivemos contato com ela em Brasília, Maria da Penha, e nós fizemos, então, o início da apresentação da missão vitimológica com a legislação e apresentamos em Antofagasta, que foi um sucesso, graças a Deus, está aqui o outro livrinho. O nosso outro livrinho também foi apresentado também, temos aqui, eu já vou para o próprio FOLAC, que foi no Fórum da América Latina, que foi o programa Novas Vozes, do qual tivemos a honra de sermos uma das 4 mulheres no mundo a fazer parte na categoria de marketing, representando uma das 4 mulheres indicadas pela ex-presidente Gudrun em Las Vegas, para lançar o programa Novas Vozes, no qual tive a oportunidade de ter esse contato com a presidente, e dali ela me fez um desafio, que era exatamente fazermos o contraponto à vitimização da mulher, no sentido de uma busca de tal ordem que, por meio das histórias leonísticas das mulheres, nós pudéssemos elevar ao seu ponto principal, que é o da igualdade, da diversidade de gênero, a mulher. Então, apresentamos também no FOLAC. Outro livrinho que fizemos, durante a nossa gestão, nós entendíamos, como governadoras, muito antes do nosso compromisso. E o nosso compromisso, na época, era que, como segunda vice, como primeira vice, nós já devíamos estar trabalhando. Então, como segunda vice, nós já fizemos um livro de informativo, não é? Está aqui o nosso livrinho, que são, lá os clubes Rio de Janeiro e Copacabana, são informes de companheirismo. Nós, como segundo vice-governadores, fazíamos informes semanalmente, informes das nossas atividades como segundo governador. E fizemos esse livrinho, então, com tudo especificado. Cada ida nossa, cada viagem, cada presença nossa, nós fazíamos, não é? O livro com fotografias, a apresentação do que nós conseguimos de grandioso e de aprendizado. Então, faço aqui a sugestão para os segundos vice-governadores, que é uma oportunidade de trabalharem o seu livrinho como segundo vice e como primeiro vice. Chegamos a um contexto no próprio Lais Copacabana. E no próprio Lais Copacabana, nós organizamos um livro que são as memórias. E junto com o companheiro falecido decano Oswaldo, que era nosso companheiro, Oswaldo Pires, surgiu esse livrinho, que é o legado de memórias do Copacabana, do nosso Copacabana, que é sexagenário, desde 1950 até o 2018. Então, foi mais uma publicação e que teve a outorga e ajuda, o primado desse grande decano que nos deixou o ano passado, mas que continua presente em nossos corações e no seu legado, Oswaldo Pires. E fizemos, então, achamos que tínhamos que fazê-lo e fizemos, um livro de mais de 300 páginas, a nossa gestão. A nossa gestão, o livro foi denominado A Força do Servir. Vocês vejam que ele é bem grandinho, né? E nós fizemos aqui um legado de voluntariado e sensibilização comunitária. Este livro já correu também em outros distritos, eu tenho a honra de apresentá-lo, também todo ele com fotografias, o passo a passo da nossa gestão. Fica aqui uma sugestão para os futuros governadores, né? Façam o informe do companheirismo,
publiquem e depois façam a sua história. Está aqui o nosso legado. E, por último, estamos na brochura, como estão vendo aqui, do próximo livro, que sairá agora. Já estamos aqui, são as nossas anotações, né, como sempre. Aqui o livro já todo rabiscado, que é assim que se faz, se corrige, faz uma primeira mostragem, depois a segunda, depois a terceira, e ele, então, por força da pandemia, deveria sair em 2021, e nós estamos burilando. As leis sobre feminicídio são muito grandes, são muito extensas e são muito diversificadas. Então, o livro tem diversidade do gênero. Ele tem uma parte que ele fala da mulher no leonismo, tem uma parte que ele fala do terceiro setor no leonismo, e tem uma parte que ele fala da vitimização. Então, eu tenho aqui toda a legislação será apresentada nesse livro. Vocês vejam que são várias brochuras, são várias correções, é assim que se faz, né? E estamos construindo esse livro, que já está praticamente finalizado e será lançado agora em janeiro, fevereiro ou até abril, na convenção nossa de Búzios, do distrito LC1. Esta é a minha contribuição, meus companheiros, uma contribuição singela, humilde, da importância da literatura leonística. Eu me sinto muito honrada com 10 livros, indo para o 11º livro, mas gostaria muito de ver todos os meus companheiros, todos os escritores leonísticos fazendo 20, 30 livros, porque nós precisamos ultrapassar a margem do tempo para deixarmos um legado. Quero agradecer aqui de coração esta oportunidade de minha fala, desejando a todos os componentes deste ciclo que ainda falarão, um abraço, o meu orgulho de saber que são escritores também, que estarão aqui divulgando os seus trabalhos, e quero agradecer mais uma vez ao nosso guru, o nosso PDG, João Roberto, que tem sido um leão mais do que de juba larga. Ele é uma juba, vamos dizer assim, memorável, porque é de uma criatividade, nosso presidente do IPAE, Instituto de Pesquisa Avançadas em Educação, e um homem que criou tudo, criou o Instituto Melvin Jones, criou o nosso Instituto de Liderança, do qual eu tenho a oportunidade de ser uma das coordenadoras e fundadoras do pós-graduação. Quero deixar aqui o meu abraço a toda a equipe que está me ajudando para que eu possa fazer essa transmissão e dizer que é uma honra, mais uma vez, fazer parte desse ciclo de estudos, valorizando a literatura leonística, sempre sob a égide do nosso inesquecível PDG, Alexandre Campos da Costa e Silva, e fiel ao seu lema, que é leonismo e compromisso. Um beijo no coração de todos vocês, agradeço imensamente a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado. A história do Leão Sabido começou em nossa família na década de 60. Dela fizeram parte meu pai, Áureo Rodrigues, minha irmã Denise e eu. Tudo começou em maio de 61. Durante a 8ª Convenção Nacional do Lions em Porto Alegre, foi criado um concurso de auditório, inspirado naqueles populares programas de rádio e TV da época. O evento, chamado de Concurso Leão Sabido, fazia parte das instruções leonísticas e dele participaram 33 leões. O grande vencedor foi Manuel Barbosa Guerra, do Lions Clube de Campos, no estado do Rio, um verdadeiro especialista em leonismo. Dado o sucesso do concurso, surgiu a ideia de registrar as dezenas de perguntas e respostas do evento para que outros clubes pudessem reproduzir o concurso em suas sedes. A partir daí, meu pai criou o Leão Sabido em 63. Eu tinha apenas 8 anos de idade, mas me lembro de vê-lo sentado em uma certa poltrona, num canto do nosso apartamento em Santos, onde ele se dedicava ao projeto. Sei que de alguma forma eu ajudei, embora hoje eu não me lembre exatamente como. Nos anos 60 e 70, os livros impressos eram o principal meio de disseminação de conhecimento, ficção e cultura.
Na época, as editoras dominavam o mercado e os livros impressos tinham grande prestígio. O custo de produção era alto, o que tornava a impressão em grandes tiragens uma necessidade para reduzir custos. O desenvolvimento tecnológico nesse período focava na melhoria dos processos de impressão, como o uso de impressão offset, que facilitou a produção em larga escala e de alta qualidade. Mas meu pai foi um verdadeiro visionário, ao escolher ser o próprio editor do livro, sem nunca depender das editoras tradicionais. Ele sempre supervisionou pessoalmente a impressão e distribuição do Leão Sabido, mantendo o controle sobre a obra por mais de 50 anos. Com o passar do tempo, aquele livrinho foi atualizado e ampliado continuamente, levando conhecimento sobre o Lions aos clubes e associados em todo o Brasil e até em Portugal. Nos anos 80 e 90, a disseminação dos computadores pessoais trouxe novas possibilidades para a leitura e para a escrita. Embora o acesso à internet fosse ainda limitado, enciclopédias digitais como o CD-ROM, Enciclopédia Britânica, começaram a surgir, permitindo acesso doméstico a informações sem a necessidade de conexão à internet. Nos anos 90, com o início da popularização da internet, os primeiros websites passaram a oferecer conteúdo escrito. Embora os livros impressos ainda dominassem, o conceito de leitura em tela começou a ganhar força. A tecnologia de hipertexto, aqueles links, trouxe novas formas de navegação e interação com o conteúdo. Os anos 2000 foram cruciais na transição dos livros impressos para as mídias digitais. Em 2007, a Amazon lançou o Kindle, um aplicativo para leitura de livros digitalizados que oferecia uma experiência mais confortável de leitura digital, utilizando a tecnologia de tinta eletrônica que não emite luz direta e é menos cansativa para os olhos. Paralelamente, a expansão da internet banda larga facilitou o acesso a livros digitais, os e-books e outras mídias online. Com isso, surgiram plataformas de autopublicação que permitiram a autores independentes publicar sem passar por editoras tradicionais, exatamente como meu pai tinha feito 40 anos antes. Esse modelo também contribuiu para o crescimento dos e-books a preços mais acessíveis, permitindo que mais pessoas tivessem acesso à literatura digital. Na década de 2010, o digital consolidou-se como um dos principais meios de leitura. O avanço dos smartphones e tablets tornou possível ler em qualquer lugar e a qualquer momento. Aplicativos de leitura como Kindle e iBooks permitiram que os leitores acessassem suas bibliotecas digitais em múltiplos dispositivos. Os audiolivros também ganharam popularidade, com plataformas oferecendo uma vasta seleção de títulos. Isso permitiu que as pessoas lessem enquanto realizavam outras atividades, aumentando a conveniência e o alcance dos livros. Após o falecimento do meu pai em 2014, minha irmã Denise assumiu a continuidade do legado. Ela publicou a 37ª edição em 2016 e em 2020 lançou a 38ª, que trazia uma inovação especial. Essa edição era dividida em duas partes. De um lado, o tradicional Leão Sabido, e na contracapa invertida, a Leoa Sabida, com conteúdo especial para as mulheres e como homenagem ao papel da mulher dentro do Lions, especialmente naquele ano em que uma mulher se tornou a primeira presidente internacional. Denise financiou do próprio bolso 500 exemplares dessa edição comemorativa, lançada em fevereiro de 2020. Mas em dezembro do mesmo ano, ela nos deixou, e a histórica edição da Leoa Sabida tornou-se seu legado. 4 anos depois, em fevereiro de 2024, todos os exemplares impressos da última edição estavam esgotados. Como homenagem final e um reflexo dos novos tempos, decidimos em família, com a permissão especial da Chiara, filha e herdeira da Denise, disponibilizar gratuitamente a última edição em formato PDF. O lançamento digital foi realizado em 16 de março de 2024, oferecendo ao mundo o conhecimento do leão e da leoa sabida de forma perene, livre e gratuita.
Atualmente, há um equilíbrio entre livros impressos e digitais. Muitos leitores ainda preferem a experiência tátil dos livros impressos, enquanto outros valorizam a praticidade dos e-books e audiolivros. A pandemia acelerou o consumo digital, já que muitas livrarias físicas fecharam temporariamente e os leitores migraram para o formato digital. Muitas editoras adotaram abordagens híbridas, lançando livros tanto no formato impresso quanto digital. Apesar disso, o livro impresso permanece relevante, especialmente em gêneros como literatura infantil e livros de arte. Diversos fatores levaram à transição para o digital. A conveniência, ou seja, a capacidade de acessar milhares de livros em um único dispositivo, facilitou a adoção dos e-books. O custo. Os e-books geralmente são mais baratos devido à ausência de custos de impressão e distribuição. Sustentabilidade. A redução no uso de papel é uma preocupação para leitores e editoras ambientalmente conscientes. Personalização e acessibilidade. Os aplicativos de leitura digital permitem ajustes de fonte e brilho, tornando a leitura mais acessível a pessoas com deficiência visual. E a tecnologia avançada, a tinta eletrônica, os audiolivros e as interfaces intuitivas incentivaram a migração para o digital. O leonismo certamente pode se beneficiar com toda essa mudança. Uma das grandes vantagens das mídias digitais é a facilidade de atualização. Em livros impressos, qualquer atualização exige a reimpressão de novas edições, o que envolve custos de produção, logística e muitas vezes desperdício. O processo é demorado e oneroso. Em contrapartida, no digital, correções e atualizações podem ser feitas instantaneamente. Em livros didáticos, por exemplo, informações desatualizadas podem ser rapidamente substituídas para acompanhar novas descobertas ou diretrizes. Além disso, as plataformas digitais sincronizam as atualizações em todos os dispositivos do usuário. O digital permite incorporar links, vídeos e infográficos, enriquecendo o conteúdo. Através de alertas e notificações, os associados podem ser informados rapidamente sobre novidades, decisões e atualizações essenciais para suas atividades, melhorando a comunicação e a coordenação entre os membros. E, finalmente, o digital aumenta o engajamento dos associados, pois oferece uma maneira mais acessível, prática e atrativa de interagir com o material. Isso não só facilita a participação ativa dos membros, mas também contribui para o fortalecimento do compromisso com os valores e objetivos do Lions. O Leão Sabido, como obra impressa, já não era mais capaz de acompanhar essa nova realidade. A família Rodrigues fez a sua parte. Aos que chegam, cabe desbravar novos caminhos. Olá pessoal, companheiros e companheiras, satisfação estar aqui no 120º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones para falar sobre biblioteca digital e contar um pouco da história dessa publicação 70 histórias dos 70 anos dos Lions Clubes no Brasil. Para falar sobre isso a gente precisa de voltar um pouquinho no tempo para lembrar como que essa ideia surgiu. Na gestão 21-22, eu era o coordenador do Distrito Múltiplo LB Marketing a convite do PCC Henrique Teixeira. E também junto com o Distrito Múltiplo LC, o PCC Duba Chagas, e o Distrito Múltiplo LD, o PCC Companheiro Tecildo Tomé, nossa empresa Imagem Única Propaganda apresentou um projeto para subsídio de marketing perante a Associação Internacional unificada para os 3 DMs, visando ter uma divulgação específica nacional para celebrar a passagem dos 70 anos do leonismo do Brasil. Porém, não era apenas uma ação publicitária para falar de feitos do Lions, era muito mais do que isso. Era uma campanha que, ao mesmo tempo, mostrava
as realidades, as ações principais feitas pelo Lions em 7 décadas, ela conclamava pessoas da sociedade para vir servir conosco, que é uma ação que vem de encontro às demandas da associação nos últimos anos. E então nós tivemos uma campanha multiplataforma aprovada pela associação em outubro de 2021, né? E a partir de janeiro de 22 nós começamos a campanha que se estendeu até 2023. O site, inclusive, está no ar. Nós tivemos para essa campanha multiplataforma peças de mídia digital, de mídia impressa, de mídia exterior, para mídia eletrônica, no rádio e televisão. E também tivemos ações de relações públicas, culminando com a realização do FOBRAS em Brasília, em abril de 22. Também tivemos lá no FOBRAS o ponto alto, que foi a sessão comemorativa dos 70 anos do leonismo no Congresso Nacional. E também nós tivemos a produção de um documentário de 12 minutos falando da história do leonismo do Brasil. E o livro, propriamente dito, a gente deixou para o final. A ideia era a gente fazer, contar nos 70 anos, 70 histórias, fatiar 70 histórias e convidar líderes de norte a sul do país, tanto leões como léus, para contar histórias dos seus DMs, dos seus distritos, dos seus clubes, de acordo com os temas que foram previamente aprovados pelo colegiado. Então, aí no livro estão relatadas as histórias de todos os subdistritos, de todos os distritos múltiplos, né? Inclusive no momento pré e pós-redistritamento do Brasil, dos distritos múltiplos de Léo, né? E também outros temas relevantes do nosso movimento, como convenções, como Fundação LCIF e a relação com o Brasil, os nossos líderes internacionais, a participação do Brasil nas convenções internacionais, a parte dos leões que são parlamentares, enfim, vários tópicos que a gente precedeu na aprovação para poder ter esse conjunto das 70 histórias. O prefácio do livro é assinado pelo nosso presidente internacional, Fabrício Oliveira, né, que inclusive recebeu o primeiro exemplar. A edição do livro era para ter terminado de forma ideal em 2022, porém, várias matérias os companheiros não entregaram, foram aproximadamente aí pouco mais da metade, e a gente precisou de avançar na gestão 23-24 para poder terminar essas matérias que estavam faltando, né? De forma que o livro só concluiu para poder ser distribuído lá no FOBRAS de 2023 no Rio de Janeiro, onde então nós levamos alguns exemplares para entregar e compartilhar também a versão do e-book. A produção impressa foi uma quantidade pequena, porque foi o que deu para a gente encaixar dentro da verba do subsídio, né? E ela ficou disponível, o livro está disponível caso há necessidade de se reimprimir em nova tiragem. Mas a versão e-book também está aí para poder facilitar, já que hoje é um método mais usual aí da leitura. De forma que nós ficamos muito felizes em coordenar esse projeto editorial, né, na função, vamos assim dizer, de editor-publisher, né? Eu tive também a oportunidade de escrever um capítulo que foi a questão das convenções dos Léo Clubes, né? Para quem não sabe, eu fui Léo há muito tempo, eu entrei no Léo em 82, estou já com 60 anos, quer dizer, quando eu entrei em 82 eu tinha 18, então já são 42 anos aí de movimento leonístico. Então eu escrevi o capítulo da questão das convenções distritais dos Léo Clubes e o FOLEOBRAS, que é o fórum dos Léo Clubes após o redistritamento. De forma que foi um privilégio muito grande, e eu acredito que essa obra ela perpetua, vamos assim dizer, no tempo e no espaço, o legado de todas essas gerações de leões que contribuíram e que estão relacionados aqui na publicação, né? Porque a grande maioria dos distritos, dos autores, fez questão de relacionar todos os PDGs dos seus distritos, dos distritos Léo, e isso foi muito enriquecedor. De forma que eu acho que é uma obra que contribui para todo o grande e valoroso acervo de biblioteca que a gente tem no país de publicações leonísticas.
Um grande abraço, então, deixo para todos vocês, esperando que a gente possa se reencontrar num outro momento e em algum outro evento. Tudo de bom e até breve. Boa tarde, caros amigos da Associação Internacional de Lions Clubes de todo o Brasil, que nos acompanham através desse importante ciclo de estudos organizado pelo Instituto Melvin Jones, através do nosso operoso Distrito Lions LC1. Eu e a PDG Edith Bueri Nassif estamos aqui para trazer uma mensagem muito importante para todos vocês, a convite do nosso amigo PDG Roberto. Agora com a palavra, a nossa estimada líder, companheira Edith. Boa tarde a todos, com muita alegria, cumprimentos na pessoa do ilustre líder, né, professor Dr. João Roberto, idealizador e responsável por esse ciclo de palestras, seminários, grupos de estudo, né, e por todos os encontros culturais que ele proporciona, nosso carinho, nosso respeito e a nossa gratidão. Sou a PDG Edith Bueri Nassif, do Lions Clube de Vespasiano, Minas Gerais, e do Distrito LC4. E é com muita alegria que, juntamente com o companheiro, jornalista, amigo Moisés Mota, nós aqui estamos. Viemos, né, trazer uma palavra como assessora de educação e cultura, né, com incentivo à leitura do Distrito Múltiplo LC. E gostaria de contar um pouco dessa nossa trajetória nessa função, né, nesse cargo de assessora de educação e cultura, num momento em que a maioria das pessoas não querem saber da leitura em livros, não querem saber, né, a maioria não quer saber, né, de poesias, de literatura, porque a internet vem dominando e trazendo conhecimento da mais rápida forma possível. Mas eu gostaria, né, de dizer que esta assessoria me foi atribuída, primeiramente, pelo nosso IPCC Rubens Mesadri, e no ano, né, de 2023, 2024. E, honrosamente, fui reconduzida pela CC Carmen Lúcia Camargos Reduan, para o período de 2024 e 2025. E gostaria de contar que tal assessoria representou para mim, além da honra de ter sido lembrada pelos 2 presidentes de conselho, representou um desafio muito grande. Por quê? Eu não tinha noção de como poderia começar o trabalho, né, a nível, assim, do Distrito Múltiplo. Então, tive muita dificuldade no início, relutei muito se iria aceitar ou não, né? Mas pensei bastante e imaginei que a gente precisa vencer o medo e aceitar os desafios que nos são postos, né? Então, passado o susto inicial do convite, né, começamos a pensar, a planejar e buscar saídas, né, para ver o que é que a gente poderia fazer, né? Liguei para vários educadores, colegas meus de outras épocas de trabalho, né, líderes leonísticos, e dentre eles o companheiro Moisés, né, jornalista de renome aqui nas Minas Gerais, e futuro colega, advogado, né,
que com toda paciência, com toda dedicação, se prontificou a me ajudar e começamos a montar juntos um planejamento de atividades que paulatinamente foi tomando corpo, foi tomando vulto, né? E sendo abraçados pelos clubes, pelos distritos, né? Aqueles que se identificaram com o projeto, né? Foram enriquecendo de acordo com a sua criatividade, com o coordenador da região, com o empenho, não apenas nosso, mas daqueles que abraçaram conosco o projeto. E apesar de várias atividades que fomos propondo a cada clube, a cada distrito, né? Tanto Moisés quanto eu ainda sentimos falta de alguma coisa assim, mais consistente, mais robusta, mais expressiva nessa atividade, nessa trajetória da nossa assessoria. Então, conversa vai, conversa vem, troca de ideias, troca de pensamentos. O que nós resolvemos? Fazer um convite a vários líderes leonísticos para deixar a nossa marca naquele ano leonístico, que foi o ano 2023, 2024. Então, o que nós resolvemos? Convidar vários companheiros, especificamente aqueles que eram ligados às letras, à cultura, e pedindo a eles a colaboração de nos enviar um texto, um poema, uma instrução leonística, que a gente pudesse fazer um compilado e, quem sabe, um livro. E, para surpresa nossa, vários companheiros abraçaram conosco a ideia e, de repente, nos vimos com um grande número de textos e aí surge novo desafio. Como fazer esse compilado? Como pagar uma gráfica para reunir tantos textos e poemas? E aí tivemos esse outro desafio. Precisávamos de um valor não muito baixo, porque nós tínhamos pedido apenas R$ 30 de inscrição para participar da coletânea. E, na verdade, R$ 30 não daria nem para imprimir 1/3 do livro que a gente gostaria. Então, o que nós fizemos? Dividimos as tarefas. O companheiro Moisés ficaria com a parte técnica, a parte gráfica, a organização, a seleção dos textos, e eu iria correr atrás dos patrocinadores, porque a gente queria, ao final da gestão, lançar aquele resultado do nosso trabalho, que seria a publicação de uma coletânea bem feita, bem estruturada e que viesse do coração dos nossos companheiros que aceitaram o nosso convite. E não deu outra. Felizmente, conseguimos o valor necessário. O Moisés, com a habilidade, a expertise que ele tem, ele conseguiu organizar os textos, uns mais elementares, outros mais consistentes, e demos a esse conjunto de textos o nome de Pérolas Esparsas de Leões. Por que Pérolas Esparsas de Leões? A pérola, nós sabemos, né, que nasce das ostras de diferentes matizes, de diferentes qualidades, mas não deixam de ter o seu valor. E foi por isso que nós não excluímos nenhum dos textos que nós recebemos. Para nós,
todos aqueles que mandaram o texto tinha feito um trabalho interno de amor, de carinho, de trabalho de Lions, e nós achamos que realmente era uma pérola saída do coração de cada um dos escritores que nos mandaram. Pérolas Esparsas de Lions. A nossa primeira edição saiu e nós a lançamos, né, ao final do mandato, né, do companheiro Mesadre, e foi do agrado geral. Alguns companheiros que viram o texto publicado chegaram a chorar quando eu fui entregar a obra, mostrando o texto que ele havia escrito, e isso para nós foi a compensação. Temos a primeira edição pronta e, vencidos os outros desafios e reconduzida a essa assessoria, nós decidimos ampliar a nossa tarefa. Convidamos agora todos os companheiros de todos os distritos do Brasil para mandarem a sua pérola escrita em prosa ou em verso. Então, estamos planejando a segunda edição da nossa coletânea e aproveitamos este ensejo para convidar a todos que nos assistem a incentivar a leitura, a escrita, o trabalho cultural, porque nós ainda merecemos ver grandes líderes, grandes autores, grandes literatos no nosso meio leonístico. Agradeço muito, estamos às ordens para qualquer informação extra. O meu telefone, todas as nominatas aí do distrito, né, múltiplo, está à disposição, e eu fico à vontade também para dizer que é uma grande honra estar participando desse ciclo de relatos, de palestras, de tarefas propostas sobre Lions. Boa noite, agradeço, um grande abraço, companheiro Moisés, e todos que nos assistem. Boa noite. Perfeito, PDG Edith. E corroborando com a sua fala, que tão bem sintetizou sobre a proposta e o planejamento do livro Pérolas Esparsas de Leões, que inclusive estão com inscrições abertas, né? É importante que se diga que a leitura é um dos instrumentos mais poderosos que temos para transformar vidas. Com certeza. Ao abrir um livro, abrimos portas para novos conhecimentos, para a compreensão do outro e para uma visão mais ampla do mundo ao nosso redor. E no contexto da nossa associação internacional, a leitura pode ser nossa aliada em diversos projetos. Ao promover a leitura, assim como bem faz a companheira Edith, no nível do Distrito Múltiplo LC, bem como os assessores nos distritos, nós podemos capacitar as comunidades para fortalecer a educação e incentivar a conscientização sobre temas importantes, como saúde, meio ambiente, cidadania, bem como todas as nossas áreas de atuação. Imagine uma criança com acesso a livros sobre liderança, uma mãe aprendendo sobre saúde preventiva, ou um jovem descobrindo os valores do voluntariado e da empatia. E aqui eu faço uma menção especial ao projeto Lions Quest, que pode ser também implementado nas escolas dos nossos clubes, né? As escolas próximas aos nossos clubes. Então, esses pequenos passos, através da leitura, constroem uma base sólida de conhecimentos e valores que se alinham com os objetivos da nossa associação. Com livros, não apenas compartilhamos informações, mas também oferecemos oportunidades de crescimento e transformação. É importante investir em projetos de leitura, assim como acontece no Distrito Múltiplo, LC e em vários distritos no Brasil. Precisamos construir bibliotecas e distribuir livros.
Assim, nós estaremos investindo em um futuro melhor, alinhando a nossa missão de servir e transformar vidas. Então, era esta a nossa mensagem que reservamos para este tão precioso ciclo de estudos. Mais uma vez, eu, PDG Edith, agradecemos o convite do grande amigo PDG João Roberto, e envio também um abraço afetuoso ao governador do Distrito LC1, Renato Benevenuto, que tão bem nos recebeu quando aí estivemos, não é, Edith? Excelente. Uns 2 meses, nós estivemos no Rio de Janeiro, participando. Grande líder, grande líder. Nós fomos muito bem acolhidos, né? Muito receptivo, né? Sim, então eu deixo também um abraço fraterno a ele, e qualquer questão, como já disse a nossa PDG Edith, nossa líder, está à disposição os telefones para dúvidas, e que participem da próxima edição do livro Pérolas Esparsas de Leões, que será lançado no ano que vem, no âmbito do Distrito Múltiplo LC. Um abraço a todos, uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, porque esse material vai ficar disponível na internet, então, em qualquer horário vocês vão ter acesso. Um abraço a todos, um fraterno e cordial abraço. Assessoria de Leões Poéticos. Agradecemos ao PDG, companheiro João Roberto, a oportunidade de podermos apresentar o projeto Leões Poéticos. Esta antologia de Leões Poéticos teve seu início no ano de 2021, com o objetivo de estimular a expressão artística e literária entre os companheiros dos Lions Club, promovendo a criação de poesias, contos e outros textos que pudessem expressar suas experiências, sentimentos e reflexões. E também proporcionar um espaço para que os leões compartilhassem suas histórias e criações, reforçando assim o vínculo e a camaradagem no grupo, especialmente em tempo de isolamento social, como na pandemia. Este trabalho conta com uma equipe de 5 companheiros, dividem tarefas para que a edição eletrônica e física seja produzida a cada ano, a fim de contemplar o lema dos nossos governadores. Fomos, ao longo desse período, aprimorando o nosso trabalho e hoje, na 5ª edição, podemos dizer que estamos deixando um acervo não só poético, mas que também retrata em sua 2ª e 4ª edição conteúdos que registram a história do nosso leonismo no Brasil, de forma poética. Nossos poetas são o coração dessa antologia. São eles que nos impulsionam a dar continuidade a esse projeto que movimenta o Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil. Creio que conseguimos com este trabalho desenvolver um ambiente positivo para a expressão pessoal, reforçar os laços entre os membros de Lions e a criação de uma coletânea literária que possa servir de inspiração e memória para o grupo. Estamos felizes por chegarmos até aqui e sabemos que todos somos coautores de um livro de poesia que deixa nossas marcas registradas nas páginas dessas antologias poéticas inéditas. Deixamos nosso agradecimento à companheira Aurora Carvalho, responsável pela editoração gráfica, e à companheira Sheilamar Prates Paz, pela revisão ortográfica do livro. Esta iniciativa evoluiu com o tempo, incluindo outros temas e promovendo mais atividades culturais, tais como lançamento virtual do livro e rodas de poesia.
cumprimentamos a todos. Eu, companheira Sandra Medeiros de Jesus Simões, assessora do Leões Poéticos. Agradecemos a todos os companheiros e poetas que participaram das edições dos Leões Poéticos. No ano de 2021, tivemos momento de muita emoção na produção da primeira edição do livro. Estávamos atravessando um período de isolamento social, que era o Covid, mas mesmo assim, tivemos a oportunidade de editar o livro fisicamente e entregamos nas residências os seus livros para os nossos companheiros. Na segunda edição, tivemos a oportunidade de falar dos 70 anos do leonismo no Brasil e nossos poetas escreveram sobre os lemas dos nossos governadores ou acróstico, com os nomes daqueles que não criaram lema, contando a história da sua trajetória. Na terceira edição, tivemos a oportunidade de falar sobre amor e sobre o coração, que isso nos deu uma abertura muito grande de inspiração e criação. Na quarta edição, falamos sobre a nossa cidade maravilhosa, sobre parcerias que podemos fazer. Enriquecemos o nosso trabalho com alguns hinos da nossa literatura, o que muito nos engrandeceu. E agora estamos nos aproximando da criação, partindo para a nossa quinta edição, que certamente será muito linda e brilhante quanto os demais. Desejamos aqui nosso agradecimento a todos esses poetas que estiveram conosco nessa caminhada. A emoção é imensa. A primeira edição lançada foi com o primeiro beijo e o primeiro amor. Cumprimentamos a todos. Eu sou a companheira Maria de Fátima Soares, uma das 3 assessoras de Leões Poéticos. Companheiros, é gratificante trabalhar nessa assessoria. É enriquecedor a cada ano trabalhar com uma nova edição do livro, o que significa trabalhar com novos temas, novos poetas e interagir não só com novos leões integrantes da governadoria de cada ano leonístico, como também companheiros com quem nos contactamos acerca dos trabalhos de cada etapa do livro a cada edição. O nosso aprendizado é crescente nesse trabalho. Destacamos que alguns dos poetas e escritores leão que têm participado com suas composições foram estimulados a publicarem seus trabalhos nessa coletânea com convite aos leões do Distrito LC1, publicado no grupo de WhatsApp do Distrito. Oportunidade imperdível, o que muito enriquece cada edição e muito nos orgulha estar numa assessoria e poder contar com tantos colaboradores habilidosos e generosos. A emoção é imensa a cada edição lançada, porque é o nosso distrito contribuindo com o registro primoroso da história do nosso Lions. Escrito com dedicação e emoção de cada leão escritor e poeta participante, que também crescem, compondo variados temas a cada ano, formando uma coletânea de inestimável valor histórico, contribuindo também para o rico acervo da biblioteca da nossa FAF. Agradecemos a todos os companheiros que de alguma forma colaboraram conosco nesse trabalho
e aos poetas e escritores que abrilhantaram as edições de Leões Poéticos publicadas. O nosso muito obrigada a todos. Nossa gratidão aos companheiros e convidados que nos apoiaram a construir estas antologias poéticas. Álvaro Rafael Tavares Nunes, convidado para confeccionar a capa da 4ª edição. Liana Medeiros, de Jesus Simões, ilustração da 3ª edição. Carlos Eduardo Schaefer, Ano Leonístico 2020-2021. Isidoro Hiroki, prefácio da 3ª edição. PDG João Roberto Moreira Alves, Ano Leonístico 1998-1999, prefácio da 1ª edição. Pide Marciano Silvestre da Silva Cruzfácio, da 2ª edição. PDG Maria Luísa Gomes, Ano Leonístico 2023-2024. Natan de Souza Mateus, capa da 1ª edição. PDG Polucena Malta Silva, Ano Leonístico 2020-2023. Roberta Nunes Lopes, ilustração da 3ª edição. E PDG Vera Maria da Costa Mota, Ano Leonístico 2021-2022. Nossa gratidão aos 53 poetas que fizeram parte do nosso livro de poesia. Alfredo de Barros, PDG Almir Campelo, do Ano Leonístico 2010-2011. Ana Karine Loureira, Ângelo Luiz de Souza Vargas, Antônio Carlos Dalto, Rainha. Arlete Cardoso, PDG Armênio Santiago Cardoso, Ano Leonístico 1994-1995. Cândida Castro, Cíntia Travassos, Edicreia Mascaranha Fernandes, Edmar Gabriel de Almeida, Edson de Araújo Souza Reis, Eugênia Gisete Alves Bezerra, Fátima Regina dos Santos Machado, Fernando Maia Vilar, Francisco Condá, PDG Gerson Vilela Souto, Ano Leonístico 2008-2009. Glorinha Melo de Lima, Gustavo Bauer, Hélio Orico, Isabela Basto Ferreira, Jorge Alves de Queiroz, Jorge Pantaleão. Ele fez o pós-fácil da 3ª edição do livro. José Cristóvão Martins de Azevedo, Júlia Francisca Duarte Lira Queiroz, Luiz Augusto Lemos fez o prefácio da 2ª edição do livro. Márcia Trindade Braga, Marco Menezes, Maria da Glória Silva Rabelo, Maria das Graças Cândido Ferreira, Maria Isabel da Fonseca Bauer, Maria José de Jesus, Maria Júlia Duarte Lira, Marli Lameirão, Marli Sobral, Olga Maria das Neves de Lemos, Ordalto Moreira da Silva, Paula Sanches, Pedro Rafael, Pilar Mendes Lemos, Sandra Gandara, PDG Selma Aragão, Ano Leonístico 2012-2013, que também prefaciou a 4ª edição do livro, Sérgio Canedo, Sueli Saad, PDG Tereza Costa Silva, Ano Leonístico 1995-96, Terezinha Smith,
Vanísia da Silva, Vera Lúcia Correia Machado, que também posfaciou a 4ª edição do livro, Vitória Martina, Wilson Douglas Gualberto e Zeolândia Ribas dos Santos em memória. Gratidão a todos. Aguardamos vocês na próxima edição do livro Leões Poéticos, com o lema Crescer Servindo, ano leonístico 2024-2025. O nosso muito obrigada. Olá, vamos falar hoje, nosso tema será Lions através da literatura, das obras impressas às mídias digitais. A minha parte ficou sobre as mídias digitais. Então vamos lá, nós temos 3 tipos de mídias digitais mais importantes dentro do nosso universo. Nós temos as mídias digitais como livros, são os e-books, como vídeos, são os vídeos books, e os audiobooks. São os 3 tipos de mídias digitais que nós podemos usar. O Lions Internacional, no seu site, ele oferece uma gama de informações através dessas 3 mídias digitais. Com isso, nós vamos começar sobre a influência da leitura digital na nossa vida. A leitura digital, ela oferece uma série de vantagens que podem impactar positivamente seus leitores. Os benefícios que ela oferece são inegáveis, tornando-a uma ferramenta valiosa para todas as idades. Com acessibilidade, praticidade e variedade de conteúdo, que este tipo de leitura proporciona, o potencial que nós adquirimos de aprendizado é imenso. A leitura digital torna o acesso à informação mais inclusivo do que nunca. Para aqueles com deficiências visuais, por exemplo, ela pode ser adaptada para atender às necessidades específicas por meio de software que convertem texto em voz. Além disso, esse modo de leitura elimina barreiras geográficas, permitindo o acesso a um vasto conteúdo em qualquer lugar do mundo. Desempenha um papel fundamental na democratização do acesso à informação. Com a expansão da internet, o conhecimento tornou-se acessível com apenas um clique. Isso é particularmente valioso em regiões onde o acesso a livros físicos é limitado, garantindo que pessoas de todas as idades e origens geográficas possam acessar informações valiosas. A variedade de conteúdo disponível digitalmente é verdadeiramente impressionante. Livros de todos os gêneros, artigos sobre uma ampla gama de tópicos e informações constantemente atualizadas estão no alcance de todos. Isso possibilita que os leitores explorem uma ampla variedade de temas e que, por sua vez, ajuda a desenvolver interesses diversificados. A leitura feita assim não se limita apenas à absorção passiva de informações. Muitos e-books e aplicativos oferecem recursos interativos, como links para sites relacionados, vídeos incorporados e a capacidade de destacar, fazer anotações e compartilhar textos, pequenos trechos dos textos nas redes sociais. Essa interatividade torna a leitura uma experiência mais dinâmica e envolvente. Um dos maiores trunfos da leitura digital é a praticidade. Com um dispositivo eletrônico, é possível carregar inúmeros livros consigo, eliminando a necessidade de transportar volumes pesados. Além disso, a capacidade de ajustar o tamanho da fonte e a iluminação da tela torna a leitura mais confortável, independente das condições de iluminação. Diferentemente dos livros físicos, que podem sofrer danos com o uso constante e o envelhecimento, os livros digitais não se deterioram com o tempo. Isso significa que você pode reler as suas obras favoritas quantas vezes quiser, sem se preocupar com desgaste. Mas aí a gente fica pensando assim, como podemos incentivar a leitura digital? Incentivar esse hábito é fundamental, especialmente entre nós, jovens, senhores e senhoras,
que estamos, a cada dia que passa mais, conectados ao mundo digital. Nem falo dos jovens, porque eles já cresceram nesse mundo digital e para eles fica muito mais fácil. Agora, para nós, vou dar algumas dicas. Primeiro, reserve um momento para ler. Assim como a leitura tradicional é fundamental criar um espaço dedicado para ler digitalmente, estabeleça um horário regular para a leitura em dispositivos eletrônicos, o que ajuda a incorporar a prática à rotina diária. Converse com as pessoas sobre as leituras. Estimule conversas sobre o que está sendo, que você está lendo. Faça um grupinho, faça uma roda. Faz uma roda dentro do seu WhatsApp, dentro dos seus meios sociais, sobre as suas leituras. Porque assim você pergunta aos outros leitores sobre as experiências com os e-books e trocando as ideias dos seus livros favoritos. Dê exemplo. Mostre o seu próprio entusiasmo, compartilhe suas experiências com todos ao seu redor. Isso pode inspirar aos demais a adotarem o hábito de ler digitalmente. A leitura é a porta de entrada para o conhecimento. Ela aprimora a compreensão, a interpretação de texto e a capacidade do raciocínio crítico. Além disso, ao ler sobre diferentes assuntos, ampliamos nosso horizonte cultural e intelectual. Ler livros digitais, os chamados e-books, tem se tornado uma atividade cada vez mais comum. Existem diversas vantagens em consumir um livro digital, como nós falamos acima, como a praticidade, já que eles podem ser acessados, como já disse anteriormente, em qualquer lugar, a partir de dispositivos como celulares, tablets ou e-readers. Além disso, incentivar o mercado de livros digitais também é uma forma de torná-los mais acessíveis e, por consequência, combater a pirateria devido aos custos de aquisição dos exemplares e à manutenção de uma biblioteca. O conteúdo em formato digital, que ainda pode ser uma novidade para a maioria das pessoas, pode ajudar a atrair as pessoas para a leitura. Afinal, a amplitude do acervo bibliográfico é o fator influenciador da leitura, prática tão fundamental para a constituição de todos nós. Quem não gosta de recursos visuais e auditivos? Eles estão atrelados aos nossos livros digitais. É algo que torna mais prazeroso o ato de ler. Nesse sentido, os livros digitais estimulam a compreensão e desenvolvem um interesse pelo conhecimento. Esse, por sua vez, faz com que o hábito de ler se estenda por muito mais tempo. Já pensou em quanto espaço é necessário para abrigar centenas de exemplares e milhares de obras literárias? Portanto, uma vez que os livros digitais dispensam a necessidade de dispor de espaço físico, a possibilidade de ter um local para guardar os livros, além de ocupar muito espaço e também criar muita poeira, ele é enorme. Você pode ter a sua biblioteca particular dentro de um aparelhinho. Você já pensou nisso? Que delícia você poder... eu estou precisando ver alguma coisa sobre liderança, por exemplo. Mas eu tenho o livro, O Monge. Eu vou lá pesquisar na minha biblioteca. E você tem na sua biblioteca digital a qualquer momento, a qualquer espaço, a qualquer hora, para pegar. Com a disponibilização dos livros digitais, há também a disponibilização da biblioteca virtual. E ela possibilita o acesso de todas as obras literárias. Como dito anteriormente, o acesso pode acontecer por um tablet, computador, smartphone ou um e-reader. Isso permite acessar o material como um livro digital interativo, quando a pessoa estiver na rua ou em sua casa, facilitando a realização de tarefas e o fluxo do dia a dia com os aparelhos tecnológicos. O Instituto de Desenvolvimento de Liderança tem uma editora, Lions Liderança Editora. E dentre suas obras digitais, podemos citar os 3 livros sobre gestão de organizações sociais. Esperamos ter ajudado a desmificar sobre a utilização dos livros digitais. Deixe um desafio. Entrem no site do Lions Internacional e vejam e comecem a procurar todas as mídias digitais.
nós temos e-books hiper interessantes. Nós temos um chamado como geração de conflitos. E esse, para mim, é um dos melhores, porque em qualquer lugar nós precisamos estar sempre nessa gestão de conflitos, sempre ajudando, sempre tentando resolver esses conflitos. Outro livro também muito interessante que nós temos lá é O Sucesso de um Clube. Além disso, nós temos para presidente, secretário, tesoureiro, temos N e-books, temos várias mídias digitais, temos vários vídeos a respeito de todas as nossas partes de atividades. Então, entrem, vejam, e depois, quem sabe, nós podemos marcar um horário para conversarmos sobre todos esses assuntos. Muito obrigado e até uma próxima vez. Espero que vocês tenham aproveitado todas as informações transmitidas neste 120º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones. Meu agradecimento especial para o GLT do Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, nosso PDG, João Roberto, pelo seu trabalho junto a toda a sua equipe. Obrigado.